Nunca compartilhei isso com ninguém antes. É um segredo que mantive em meu íntimo por anos, atormentando-me todas as noites antes de dormir. Mas não consigo mais suportar isso. Preciso me livrar desse fardo, nem que seja contando a um estranho. Tudo começou há 5 anos, quando eu era professor de filosofia no prestigioso Instituto Santo Agostinho. Eu tinha 35 anos e uma carreira promissora pela frente. Eu adorava meu trabalho, despertando mentes jovens e orientando-as em sua busca pela verdade e pelo conhecimento. Eu estava casado com o meu trabalho, ou assim eu pensava. No primeiro dia do novo ano letivo, enquanto eu fazia a chamada, um nome chamou minha atenção. Matheus Oliveira. Olhei para cima e meus olhos encontraram os dele. Havia algo diferente nele, uma intensidade que me deixou sem fôlego por um momento. Ele tinha apenas 18 anos, mas seus olhos refletiam uma sabedoria além de sua idade. As primeiras semanas transcorreram normalmente, mas logo notei que Matheus ficava mais tempo depois da aula, fazendo perguntas que iam muito além do currículo. Sua curiosidade era insaciável. Sua mente era tão afiada quanto uma navalha. Nossas discussões se tornaram mais profundas e mais frequentes. Um dia, enquanto debatíamos o conceito de livre-arbítrio, senti uma conexão que nunca havia experimentado antes. Era como se nossas mentes estivessem perfeitamente sintonizadas. Isso me fez lembrar de mim mesmo quando era jovem, cheio de paixão pela filosofia e ansioso para descobrir os segredos do universo. Eu sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas não conseguia evitar. Começamos a nos encontrar fora da sala de aula, em cafeterias e parques. Conversávamos por horas sobre Platão, Nietzsche, Sartre e sobre nós mesmos. Matheus me contava sobre seus sonhos, seus medos, sua busca por um objetivo na vida. E eu, pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente vivo. Mas havia um problema, um segredo obscuro que ameaçava destruir tudo. Há meses, eu estava em um relacionamento clandestino com o diretor da escola, o Sr. Oliveira. Ele era um homem casado, 15 anos mais velho do que eu, e nosso romance havia começado durante uma conferência sobre educação. O que começou como uma aventura passageira se transformou em algo mais profundo e complicado. Eu me sentia presa entre 2 mundos. De um lado, a paixão intelectual e emocional que eu sentia pelo Matheus. Do outro, a segurança e o status que meu relacionamento com o Sr. Oliveira me oferecia. Eu sabia que o que estava fazendo era errado em todos os sentidos, mas não conseguia parar. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando o Matheus começou a desconfiar. Ele me fazia perguntas indiretas sobre minha vida pessoal, sobre por que eu passava tanto tempo na sala do diretor. Eu tentava desviar suas suspeitas, mas ele era muito esperto. A tensão aumentava dia a dia. Uma tarde, depois da aula, Matheus me confrontou diretamente. "O que está acontecendo entre você e o diretor, professor?" Ele me perguntou com uma mistura de mágoa e raiva na voz. Tentei negar tudo, mas minhas palavras soaram vazias até para mim mesmo. A situação explodiu, uma semana depois. Eu estava no meio de uma aula quando Matheus entrou de rompante. Sem dizer uma palavra, ele me acusou na frente de todos os meus alunos de ser um mentiroso e um traidor. A sala de aula ficou em silêncio, com todos os olhos fixos em mim. Foi então que Matheus soltou a bomba. "Sabe por que isso me machuca tanto, professor? Porque o Sr. Oliveira não é só o diretor, ele é meu pai." O mundo parou naquele instante. Senti que o chão se abriu sob meus pés. Tudo o que eu havia construído, minha carreira, minha reputação, estava desmoronando diante dos meus olhos. Os murmúrios dos alunos enchiam a sala de aula enquanto eu ficava paralisado, incapaz de articular uma palavra. Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado, de volta à história. As consequências foram devastadoras. Matheus foi expulso da escola por seu comportamento violento, apesar de meus apelos. Minha reputação foi abalada. Colegas que antes me respeitavam, agora me olhavam com desprezo ou pena. Os alunos cochichavam pelas minhas costas.
Eu me sentia como um pária no lugar que antes chamava de lar. O Sr. Oliveira, graças a seus contatos, conseguiu manter seu cargo de diretor. Mas nosso relacionamento mudou drasticamente. O que antes era paixão se transformou em ressentimento e culpa. Evitávamos um ao outro nos corredores, comunicando-nos apenas o necessário por meio de e-mails formais. Os meses seguintes foram um inferno. Todas as manhãs, era preciso um esforço sobre-humano para sair da cama e enfrentar mais um dia de olhares acusadores e sussurros pelas minhas costas. Mas eu me forçava a fazer isso. Tinha de provar que era mais do que meus erros, que ainda tinha algo valioso a oferecer como educador. Aos poucos, a escola voltou a ter uma aparência de normalidade. Ouvi dizer que Mateus havia se mudado para outra cidade para começar de novo. Parte de mim ficou feliz por ele, esperando que ele pudesse se recuperar e encontrar seu caminho. Outra parte, a mais egoísta, sentia muita falta dele. O Sr. Oliveira e eu tentamos reconstruir nosso relacionamento, mais por necessidade do que por desejo. Éramos dois náufragos que se agarravam um ao outro em meio a uma tempestade de críticas e julgamentos. Nós nos encontrávamos em segredo, discutindo estratégias para lidar com a situação no ensino médio. Mas o romance havia morrido, substituído por uma camaradagem fria baseada na sobrevivência mútua. Mergulhei em meu trabalho como nunca antes. Preparava minhas aulas com um fervor quase religioso, determinado a ser o melhor professor possível. Comecei a me envolver mais em atividades extracurriculares, organizando clubes de debate e grupos de leitura filosófica. Aos poucos, alguns alunos começaram a se aproximar de mim novamente, atraídos por minha paixão renovada pelo ensino. Foi um processo lento e doloroso, mas aos poucos comecei a recuperar parte da confiança perdida. Alguns colegas, vendo minha dedicação, começaram a me tratar com um pouco mais de cordialidade. Não era muito, mas já era um começo. Certa tarde, enquanto corrigia redações em minha sala, recebi um e-mail que me deixou sem fôlego. Era do Mateus. Com as mãos trêmulas, abri a mensagem. Prezada professora Clara, 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico. Refleti muito sobre o que aconteceu e, embora ainda doa, acho que é hora de encerrar esse capítulo. Não estou buscando o seu perdão, nem estou lhe oferecendo o meu. Só quero que saiba que, apesar de tudo, as conversas que tivemos mudaram minha vida. Elas me ajudaram a encontrar meu caminho. Estou estudando filosofia na universidade. Toda vez que abro um livro de Kant ou Heidegger, penso em você. O bom e o ruim. As lições aprendidas e os erros cometidos. Espero que tenha encontrado paz e que continue a inspirar outras pessoas como me inspirou. Mesmo que apenas por um breve momento. Adeus, professora Clara. Que a sabedoria a guie sempre, Mateus. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto eu lia e relia a mensagem. Era uma mistura de alívio, tristeza e um estranho sentimento de orgulho. Mateus havia encontrado seu caminho e, de alguma forma, eu havia feito parte dessa jornada, para o bem ou para o mal. Naquela noite, enquanto olhava para as estrelas em minha varanda, tomei uma decisão. Era hora de ser completamente honesto comigo mesmo e com os outros. Na manhã seguinte, solicitei uma reunião com a diretoria da escola. Na frente de meus colegas e superiores, confessei tudo. Contei a eles sobre meu relacionamento com o Sr. Oliveira, sobre minha ligação inadequada com o Mateus, sobre meus erros e arrependimentos. Contei a eles sobre meu amor pelo ensino e meu desejo de me redimir. Pedi uma chance de provar que eu poderia ser melhor, não apenas como professor, mas como ser humano. O silêncio que se seguiu à minha confissão foi ensurdecedor. Eu podia sentir o peso de seus olhares, alguns surpresos, outros desapontados, alguns solidários. Finalmente, o presidente do conselho falou: Professora Clara, agradecemos sua honestidade. O que você fez foi inaceitável e vai contra tudo o que defendemos como instituição educacional. Entretanto, também acreditamos na redenção e no poder da educação para transformar vidas. Daremos a ele uma última chance,
mas ele estará sob estrita supervisão. Qualquer passo em falso e você será forçado a se demitir. Você está disposto a aceitar essas condições? Sem hesitar, assenti. Era mais do que eu merecia e eu estava determinado a não desperdiçar essa oportunidade. Os meses seguintes foram um desafio constante. Cada dia era uma luta para reconquistar o respeito de meus colegas e alunos. Esforcei-me para ser transparente em todas as minhas ações, sempre mantendo uma distância profissional adequada. Organizei seminários sobre ética na educação, usando minha própria experiência como exemplo do que não fazer. Meu relacionamento com o Senhor, Oliveira, chegou a um fim natural. Nós dois reconhecemos que estávamos errados desde o início, baseados mais na solidão e na busca de validação do que no amor genuíno. Nós nos despedimos como colegas, prometendo manter um relacionamento estritamente profissional no futuro. Gradualmente, as coisas começaram a melhorar. Os alunos reagiram positivamente à minha nova abordagem de ensino. Minhas aulas eram repletas de debates apaixonados sobre ética, moralidade e a busca pelo sentido da vida. Usei minha própria história como ponto de partida para discussões sobre as consequências de nossas ações e a importância da integridade. Um ano após minha confissão, recebi uma notícia inesperada. A escola havia decidido me nomear diretor do Departamento de Filosofia. Foi um voto de confiança que me deixou sem palavras. Quando perguntei ao diretor, o sucessor do Sr. Oliveira, por que eu havia sido escolhida, sua resposta me surpreendeu. Clara, você demonstrou algo que muitos de nós às vezes esquecemos, que a filosofia não é apenas teoria, mas um modo de vida. Você enfrentou seus erros com coragem e usou sua experiência para ensinar lições valiosas sobre ética e responsabilidade. É isso que queremos em um líder de departamento. Essas palavras me deram forças para continuar. Eu me dediquei de todo o coração à minha nova função, determinado a honrar a confiança que havia sido depositada em mim. 2 anos depois, quando estava preparando o programa para o novo ano letivo, recebi outra surpresa. Era um convite para falar em uma conferência nacional de educação. O tema: Ética na Educação, aprendendo com nossos erros. De pé no púlpito, olhando para centenas de educadores de todo o país, senti um nó na garganta. Respirei fundo e comecei. Há 3 anos, cometi o maior erro de minha vida. Contei-lhes minha história, sem deixar nada de fora. Falei sobre a tentação, a traição e a dor que causei. Mas também lhes falei sobre redenção, sobre segundas chances e sobre a importância de usar nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, como ferramentas de ensino. No final de minha palestra, o auditório ficou em silêncio por um momento. Então, para minha surpresa, eles começaram a aplaudir. Muitos se aproximaram depois para me agradecer pela honestidade. Alguns até compartilharam suas próprias lutas éticas. Naquela noite, de volta ao meu quarto de hotel, refleti sobre o caminho que havia percorrido. Eu havia perdido muito: a confiança de meus colegas, o respeito de meus alunos, minha própria integridade. Mas também havia ganhado algo inestimável: uma compreensão mais profunda de mim mesmo e da fragilidade da ética humana. Pensei em Mateus, perguntando-me onde ele estava, esperando que tivesse encontrado a paz e o propósito que buscava. Pensei no Sr. Oliveira, nos erros que compartilhamos e nas lições que aprendemos da maneira mais difícil. Percebi que minha história, com todas as suas reviravoltas e quedas, era um testemunho da complexidade da experiência humana. Não éramos apenas bons ou maus, mas uma mistura de luz e sombra, lutando constantemente para fazer a coisa certa em um mundo cheio de tentações e dilemas morais. Enquanto me preparava para dormir, olhei pela janela do hotel para as luzes da cidade. Em cada uma daquelas janelas iluminadas havia histórias, algumas de triunfo, outras de fracasso, a maioria uma mistura de ambas. Senti-me pela primeira vez em muito tempo em paz com o meu lugar nessa tapeçaria da experiência humana. Na manhã seguinte, quando estava arrumando minhas coisas, encontrei um bilhete escondido sob a porta do meu quarto. Abri-o com curiosidade
e quase desmaiei ao ler seu conteúdo. Prezada professora Clara, eu estava presente em sua palestra ontem. Não consegui reunir coragem para falar com você depois, mas precisava lhe dizer isso. Eu a perdoo, e eu me perdoo, seu ex-aluno, Mateus. As lágrimas embaçaram minha visão, enquanto eu relia o bilhete várias vezes. Era o encerramento que eu não sabia que precisava. Um lembrete de que mesmo em nossos momentos mais sombrios, existe a possibilidade de redenção e crescimento. Voltei para a escola com uma nova perspectiva e um propósito renovado. Eu não era mais a mesma mulher que havia cometido aqueles erros anos antes. Eu estava mais sábia, mais compassiva e, paradoxalmente, uma educadora melhor. Nos anos que se seguiram, minha carreira floresceu de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Desenvolvi um programa de ética para educadores que foi implementado em várias escolas de ensino médio da região. Escrevi um livro sobre minhas experiências intitulado Lessons from the Abyss: A Journey of Redemption in Education. Lições do Abismo, uma jornada de redenção na educação, que se tornou leitura obrigatória em muitas faculdades de educação. Mas o mais importante foi o impacto que tive em meus alunos. Usei minha história como uma ferramenta poderosa para ensinar sobre ética, responsabilidade e as consequências de nossas ações. Vi como minhas palavras repercutiram neles, como eu os ajudei a enfrentar seus próprios dilemas morais e a entender as complexidades da vida adulta. Um dia, enquanto caminhava pelo corredor da escola, encontrei uma aluna chorando em um canto. Aproximei-me dela com cautela, ciente dos limites que tinha de manter. "Você está bem?" perguntei-lhe suavemente. A garota Sofia olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. "Professora Clara, eu fiz algo terrível. Copiei na prova de matemática e agora estou me sentindo péssima. Não sei o que fazer." Naquele momento, senti uma profunda conexão com Sofia. Vá nela um reflexo de meus próprios erros e medos, mas também vi uma oportunidade de guiá-la para um caminho melhor. "Sofia", eu disse, sentando-me ao lado dela. "Cometer erros faz parte do ser humano. O importante é como reagimos a eles. Deixe-me lhe contar uma história." Contei a ela uma versão abreviada de minha própria experiência, omitindo os detalhes mais pessoais, mas enfatizando as lições aprendidas. Observei seus olhos se arregalarem de compreensão e alívio ao perceber que até mesmo os adultos, até mesmo seus professores, cometeram erros. "O que devo fazer?" ela perguntou quando terminei. "Será difícil, mas, a longo prazo, a honestidade é sempre o melhor caminho." Um dia, quando eu estava autografando livros após uma palestra, um jovem se aproximou da minha mesa. Algo nele parecia familiar, mas eu não conseguia identificá-lo. "Professora Clara", disse ele com um sorriso tímido. "Não sei se você se lembra de mim. Eu me chamo Mateus." O mundo pareceu parar por um momento. Ali estava ele, o aluno que havia sido o catalisador da minha queda e, indiretamente, da minha redenção. Ele não era mais o adolescente intenso de que eu me lembrava, mas um jovem com olhos gentis e barba por fazer. "Mateus", consegui dizer, minha voz mal era um sussurro. "É claro que me lembro de você." Olhamos um para o outro em silêncio por um momento, anos de história não contada flutuando entre nós. "Eu acompanhei sua carreira", ele finalmente disse. "Seu livro, suas palestras, elas significaram muito para mim. Queria que você soubesse que o que você passou, embora doloroso, me ajudou a encontrar meu caminho. Agora sou professor de filosofia em uma escola de ensino médio." Senti as lágrimas ameaçando transbordar. "Mateus, eu não sei o que dizer. Sinto muito por tudo." Ele balançou a cabeça. "Não há nada para perdoar, professor. Todos nós cometemos erros. O importante é como lidamos com eles e crescemos com eles. Você me ensinou isso, embora não da maneira que eu esperava." Nós nos abraçamos brevemente, um abraço carregado de perdão, compreensão e uma estranha sensação de encerramento. Quando nos separamos, vi em seus olhos o reflexo do jovem apaixonado que ele havia sido, mas também a sabedoria do homem que ele havia se tornado. "Podemos tomar um café?" perguntei.
Gostaria muito de saber sobre sua vida, sua carreira. Mateus sorriu e acenou com a cabeça. Eu adoraria, professor. Enquanto caminhávamos para a cafeteria, senti como se um círculo estivesse se fechando. Tínhamos percorrido um longo e doloroso caminho, mas, de alguma forma, havíamos chegado a um lugar de compreensão e respeito mútuos. Nas horas seguintes, Mateus e eu conversamos como os colegas que éramos agora. Compartilhamos histórias de nossas experiências em sala de aula, discutimos filosofia e ética e refletimos sobre como nosso passado compartilhado havia moldado nossas vidas de maneiras inesperadas. Ao nos despedirmos, Mateus me entregou um exemplar de seu primeiro livro, um tratado sobre ética e educação. Na dedicatória, ele escreveu: para a professora Clara, que me ensinou que nossos erros não nos definem, mas como lidamos com eles. Obrigado pela lição mais importante de todas. Naquela noite, de volta ao meu quarto de hotel, refleti sobre a incrível jornada que havia sido minha vida. Da jovem professora apaixonada, mas ingênua, a mulher que havia cometido erros devastadores, a educadora e palestrante que eu havia me tornado. Pensei em todos os alunos cujas vidas eu havia tocado ao longo dos anos, nos colegas que me deram uma segunda chance, no Mateus, e em como nossos caminhos se entrelaçaram de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Percebi que minha história, com todas as suas reviravoltas, era um testemunho do poder da redenção, do perdão e do crescimento pessoal. Eu havia aprendido que nossos erros, por mais graves que sejam, não precisam ser o fim de nossa história. Eles podem ser o início de uma nova história, se tivermos a coragem de enfrentá-los e aprender com eles. Enquanto me preparava para dormir, olhei pela janela para as luzes da cidade. Em cada uma daquelas janelas iluminadas havia histórias, algumas de triunfo, outras de fracasso, a maioria uma mistura de ambas. Senti-me pela primeira vez em muito tempo em paz com meu lugar nessa tapeçaria da experiência humana. Eu sabia que minha jornada não havia terminado. Ainda havia lições a aprender, alunos a inspirar, erros a cometer e superar. Mas agora eu encarava o futuro não com medo ou vergonha, mas com esperança e determinação, pois eu havia aprendido a lição mais importante de todas, que a vida não se trata de evitar cair, mas de como nos levantamos após cada queda, e que às vezes nossas cicatrizes mais profundas se tornam nossas ferramentas de ensino mais poderosas. Ao adormecer, senti uma profunda gratidão por tudo o que vivenciei, o bom e o ruim, porque tudo isso me trouxe a este momento, a esta versão de mim mesmo que eu poderia finalmente olhar no espelho com orgulho e dizer: você cresceu, você aprendeu, que agora você pode ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. E assim, com um sorriso nos lábios e paz no coração, fechei os olhos, pronta para o próximo capítulo da minha história. Uma história de redenção, de segundas chances e do poder transformador da educação. Uma história que, eu esperava, pudesse inspirar outras pessoas a enfrentar seus próprios desafios com coragem e honestidade. Porque no final, não é isso que todos nós buscamos. Uma chance de aprender, de crescer e talvez de deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos? Com esse pensamento, caí em um sono profundo, grato pelo passado, em paz com o presente e esperançoso com o futuro, pois eu sabia que, enquanto continuasse a aprender, ensinar e crescer, minha história, nossa história, continuaria a evoluir, surpreendendo-nos com novas reviravoltas e revelações. E talvez, apenas talvez, essa seja a beleza da vida. Nunca pararmos de aprender, crescer e nos redescobrir. Cada dia é uma nova oportunidade de ser melhor, de fazer as coisas direito e de inspirar outras pessoas. Portanto, aqui estou eu, compartilhando minha história com vocês. Não como um santo, nem como um vilão, mas como um ser humano imperfeito que lutou, caiu e se levantou novamente. Espero que em minhas palavras você encontre algo de si mesmo, algo que o inspire a enfrentar seus próprios desafios com coragem e honestidade. Pois, no final das contas, somos todos alunos dessa grande escola que é a vida. E as lições mais valiosas geralmente vêm de nossos erros mais dolorosos. Portanto, pergunto: qual é a sua história?
Que lições você aprendeu e como você usará essas lições para tornar o mundo um lugar melhor? Lembre-se de que sua história ainda não acabou. Você tem o poder de escrever os próximos capítulos. Faça isso com sabedoria, com compaixão e com o conhecimento de que todo dia é uma nova oportunidade de ser a melhor versão de si mesmo. E quem sabe, talvez um dia, você compartilhe sua própria história de redenção e crescimento, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Porque é assim que seguimos em frente, que crescemos, que nos tornamos melhores, compartilhando nossas histórias, aprendendo uns com os outros e sempre lembrando que, por mais escuro que o caminho possa parecer, sempre há uma luz no fim do túnel. Portanto, siga em frente, enfrente seus medos, aprenda com seus erros e nunca pare de crescer. Porque sua história, assim como a minha, está longe de terminar, e os melhores capítulos ainda estão para ser escritos.